Salve, salve, meus guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Alan Camargo, seu fiel companheiro de estudos, e hoje trago para a reflexão da nossa aula o tema O Nascimento da Ciência Moderna. Então sejam todos mais que bem-vindos e desfrutem ao máximo das reflexões que conduziremos hoje no nosso encontro. Pessoal, hoje, na verdade, vamos tentar entender como o pensamento científico vai acabar se construindo dentro da filosofia ou dentro da história da nossa sociedade ocidental. Então, para isso, nós vamos voltar a um recorte histórico importante da nossa história, que é o momento considerado como o Renascimento. Entenderemos suas principais características que conformam um pensamento mais humanista trazido pelos europeus ocidentais. Entenderemos as principais propostas trazidas por grandes pensadores da época, exemplo de Kepler, exemplo de Copérnico, Galileu e Newton, e por fim entenderemos as principais características daquela revolução científica propriamente dita, que se conforma a partir dos séculos XV e meados do século XVI na Europa Ocidental. Portanto, o caminho que percorreremos na nossa aula de hoje é entender, como eu já disse, o contexto histórico, para depois entendermos os principais traços desse pensamento moderno, da filosofia da modernidade, as principais teorias cunhadas pelos seus grandes pensadores da época, por assim dizer, como se caracteriza a nova física e, por fim, os principais traços que permitem a nós concluímos que esse momento se tornou, de fato, uma grande revolução filosófica e, principalmente, uma grande revolução científica. Estamos falando aqui, nesse momento, do contexto chamado de Renascimento. Momento em que o comércio, principalmente através das grandes feiras no norte da Itália, ou do maior contato com os povos orientais, traz ao europeu o despertar para, aos poucos, resgatar essa atividade econômica e passar a viver no meio urbano. As cidades, aos poucos, passam a ganhar a sua grande importância enquanto locus, da grande vida moderna. Viver no feudo, viver na zona rural, já era sinônimo de passado. A partir de agora, as cidades ganham seu poderio, enquanto expressão, enquanto grande lugar para que a atividade comercial pudesse ser desenvolvida. E é obviamente nesse contexto em que se torna necessário criar uma nova visão de mundo e principalmente uma nova forma de produzir artes. As pinturas, as esculturas, a música, a própria poesia vão retratar a partir de agora essa nova visão de um homem que aos poucos tenta se distanciar de toda a tradição medieval e que busca cada vez mais um pensamento autônomo, um pensamento livre de toda a contaminação, por assim dizer, da tradição medieval. Nesse momento surge a grande classe burguesa, aquela classe que na verdade se enriquece em função das atividades comerciais, e a burguesia vai ser fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna, porque é essa classe que vai financiar os grandes estudos. É essa classe, na verdade, que buscando maior autonomia e buscando uma identidade própria, vai aos poucos botar muita fé, muita credibilidade nessa nova forma de conhecimento como alternativa a toda a construção ideológica cunhada pelo medievalismo e pela igreja, ou pela tradição, por assim dizer. Nesse contexto surgem as grandes reformas protestantes, grandes movimentos que aos poucos se desvinculam da hegemonia católica e começam a conformar igrejas com identidades, com dogmas muitas vezes peculiares, mas ainda circunscritos dentro de uma lógica cristã. E a resposta dada pela Igreja Católica é, obviamente, uma resposta negativa, Respostas que trazem como elementos o próprio índex, ou, em outras palavras, a lista de livros proibidos para os cristãos. A Igreja Católica também vai responder com o próprio Tribunal da Inquisição, perseguindo, torturando, queimando pessoas e até mesmo, pessoal, com o financiamento de uma nova forma artística, que era o próprio Barroco.
uma forma que tentava, na verdade, resgatar o fascínio, o delírio pelos temas e pelos conceitos, digamos assim, relacionados à ideia católica. Naquele contexto, o europeu passa a criar as grandes navegações, o europeu se lança aos oceanos, o próprio Mediterrâneo não deixa de ser, na verdade, o nosso mar. A partir de agora, o fascínio pelo além do horizonte vai motivar os europeus a ir cada vez mais distantes, a entender que existem regiões que precisam ser colonizadas, a entender, na verdade, que o planeta não era mais plano, muito menos, como nós vamos dizer daqui a pouco, o centro do universo. Existe um mundo a ser descoberto. A partir de agora eu já tenho a grande instrumentalização do conhecimento a partir da bússola, da matemática, toda uma nova visão trazida pela luneta, por exemplo, pelo telescópio, e aos poucos eu vou entendendo que eu, enquanto ser humano, posso ir cada vez mais além. Nesse sentido, criam-se valores. Nesse sentido, o europeu ele vai entender que, em função de todas as descobertas, em função da nova imprensa que surgia com Gutenberg, da pólvora que vai construir as grandes armas de fogo, eu, enquanto europeu, passo a me colocar como o povo superior. E os meus valores são entendidos como universais, então eles passam a ser impostos aos demais povos, desde os chineses, os africanos, os nativos das Américas, como se fossem valores universais. Cunha-se a partir de agora, meus queridos, a ideia de que existem os superiores, os civilizados e os inferiores, né, os não civilizados, e que carecem, portanto, da colonização, que carecem, portanto, do processo de socialização e de inserção em todo o universo dos valores europeus. Nesse contexto, cunha-se o que nós chamamos de filosofia da modernidade, que tem como principais traços aqui uma busca por uma razão mais autônoma. Quando nós falamos em razão autônoma, nós estamos nos referindo à ideia de que cada vez mais o conhecimento racional ele quer pensar de forma mais liberta de toda a tradição medieval. Eu gosto sempre de salientar que nós não podemos cair no equívoco de achar que a filosofia durante o medievalismo não trouxe algumas heranças do racionalismo grego. Sim, existia, senhores. Tanto a patrística quanto a escolástica, elas trabalhavam muito com a ideia da razão. Porém, naquele contexto histórico, a razão ainda era muito articulada ao conhecimento por meio da fé. A partir do Renascimento, desse contexto histórico de transformações na Europa, busca-se cada vez mais resgatar aquele racionalismo mais puro, que era o racionalismo grego, um racionalismo que centrava-se no próprio ser humano, nos seus valores, e, portanto, buscava aos poucos se lapidar. Essa visão humanista entendia o homem como o ser mais importante da criação, aquele ser que é capaz de transformar tanto o mundo quanto transformar-se a si mesmo. Por isso, ele coloca-se no centro do universo. Por isso, na verdade, a história, a própria política com Aristóteles, ou o pensamento social, ele passa a ser entendido como construções daquilo que o ser humano quer, construções ou decorrências da própria vontade desse homem, e não mais como desígnios ou como uma ordem imposta ou dada, né, por toda a tradição ou pela própria divindade. Nesse sentido, o ser humano renascentista é aquele ser humano que busca um saber ativo. Saber ativo, eu estou dizendo, ele quer, na verdade, não só trazer tudo que os conhecimentos tradicionais forneceram a exemplo de uma construção teórica, abstrata, vamos dizer assim, contemplativa. O saber ativo, numa outra postura, ele busca um conhecimento mais pragmático, um conhecimento que permitisse ao homem intervir na história, na sociedade, na natureza, enfim, no próprio universo. Era um saber que buscava a intervenção na realidade e não puramente um conhecimento contemplativo, teórico, abstrato,
né, que criasse puras teorias e que não permitisse a intervenção na realidade. Por isso se questiona muito nessa época qual seria o melhor método a ser perseguido pelos estudiosos, filósofos da época, para que o conhecimento de fato se tornasse mais seguro, se tornasse mais digno de confiança. Nesse contexto, vamos ter grandes pensadores, a exemplo de Copérnico, Kepler, Galileu e o próprio Newton, como grandes eixos ou ângulos que vão cunhar toda uma transformação de pensamento conhecida como revolução científica propriamente dita. Nicolau Copérnico teve um passado um tanto quanto ligado à própria tradição católica. Ele ficou órfão cedo, por volta dos 10 anos de idade, e teve que morar com seu tio, que era um dos bispos na Polônia. Então nós percebemos o Nicolau Copérnico como um pensador que é muito sensato na maneira como ele coloca toda a nova forma de pensamento classificada ou reconhecida pela história como o heliocentrismo. Copérnico, ele era consciente de toda a transformação e do abalo que o seu pensamento iria trazer para a época. E a partir de muitas observações, principalmente durante a noite, com o movimento em que as estrelas faziam no céu, e principalmente com relação ao planeta Marte, que durante algumas noites parecia mais distantes da Terra em sua observação, em alguns momentos aparecia mais luminoso, mais próximo, Copérnico começa a se questionar a respeito dessas diferentes formas pelas quais o planeta se apresentava ao observador. Não fazia mais sentido entender que o Sol ou a Lua, na verdade, faziam percursos em torno da Terra. Ora, se o planeta aparece cada vez mais distante ou cada vez mais próximo, isso me leva a concluir que a Terra também não pode necessariamente estar parada. A ideia de distância, ela é muito relativa. Ela depende tanto da forma como eu observo, como também do lugar em que eu me encontro. Por isso, a ideia do heliocentrismo vai fazer uma grande revolução no pensamento da época. A partir de então, a partir dessas observações, o próprio Copérnico vai chegar até a construir uma torre de observação aos arredores da sua cidade, e lá ele começa então a sistematizar a sua teoria consagrada como heliocêntrica, que vai trazer os seguintes dizeres: a partir de agora, entende-se que o planeta Terra, em primeiro lugar, ele é esférico. Em segundo lugar, ele já não se encontra mais no centro do universo. É mais lógico, a partir das minhas observações, concluir que, na verdade, quem está posto no centro do cosmos é o próprio Sol, e o planeta Terra, assim como Marte, assim como as estrelas, assim como outros astros celestiais, eles, na verdade, descrevem movimentos em torno desse grande astro. Por isso, é uma grande revolução para o pensamento da época, porque, em outras palavras, eu estou dizendo, olha, na verdade, toda a construção milenar do geocentrismo, que vinha desde Alexandria, do momento da Antiguidade Clássica, ele é colocado em xeque. Eu estou desconstruindo todo um conhecimento que a humanidade professou e confessou milenarmente. É interessante que dentro da lógica copernicana, os planetas descreviam formações circulares em torno da Terra, em torno do Sol, perdão. E isso nos revela uma tendência um tanto quanto ainda embasada numa lógica tradicional, porque desde a Idade Média, e trazidas do contexto platônico, os círculos eram tidos como as imagens mais perfeitas e dentro da lógica geométrica. Portanto, se eu falo que os corpos celestes, olham a própria palavra, a ideia do celestial, né, de criações divinas, que eles descrevem formações circulares em torno do Sol, eu estou dizendo, portanto, que eles também são perfeitos. E aqui a gente vê ainda uma certa sensatez por parte de Copérnico, né, e não, na verdade, romper drasticamente com o conhecimento para que a sua própria teoria pudesse ser aceita na época. Nesse contexto,
Kepler, já no século XVI, vai dar um passo além a partir dos escritos de Copérnico. Kepler vai nos dizer que, na verdade, como é que eu consigo explicar as próprias estações do ano? Em outras palavras, como é que eu consigo entender momentos em que a Terra possui épocas mais quentes e épocas mais frias? Isso significa que, apesar de descrevermos movimentos em torno do Sol, esse movimento ele não é circular. Porque pode haver momentos em que nós estamos mais próximos do Sol, do calor, e momentos em que nós estamos mais distantes. E é aqui que, a partir de muita observação, utilizando inclusive a própria luneta, instrumento que Copérnico carecia nos seus estudos, Kepler vai entender que, na verdade, a Terra ela descreve movimentos elípticos em torno do Sol. E o Sol, na verdade, ele não ocupa o centro dessa elipse. O Sol ocupa um dos espaços mais próximos de algum dos lados, né, da afinação dessa figura geométrica, e é por isso que em alguns momentos nós estamos mais próximos a eles e em alguns momentos nós estamos mais distantes. Né? Aqui se projeta então toda a lógica das próprias estações do ano, e Kepler até vai entender que em alguns momentos, quando nós estamos mais distantes do Sol, a Terra na verdade caminha com uma velocidade maior, e na medida em que ela se aproxima do Sol, ela vai acelerando o seu movimento. Isso vai dar as bases para o que mais para frente, tanto Galileu quanto Newton vão entender como a lógica da própria gravitação. Tá? Mas nesse contexto, Kepler ainda não conseguia responder o porquê dessa aceleração ou desaceleração. Isso vai ainda levar alguns anos para que Newton sistematize em suas grandes leis. E com Kepler, nós vamos entender que a Terra, na verdade, ela é mais um dos planetas. Aqui eu tenho uma outra quebra de visão. Se antes no medievalismo a Terra ela era a principal criação divina de Deus e por isso ela se postava no centro do universo, a partir de agora vamos entender que nós somos mais um das possibilidades que existem no cosmos. Tá? Nesse sentido, nós colocamos a Terra no seu devido lugar de existência. Galileu foi outro grande pensador desse momento da revolução científica. É interessante que Galileu ele vai destruir a ideia do cosmos. Na verdade, desde a antiguidade, existia muito entre os europeus a ideia de que a existência, a physis ou o universo, eles eram hierarquizados. Então eu tinha de um lado, por exemplo, o Monte Olimpo e eu tinha de outro lado a própria realidade terrena dos homens. Durante o medievalismo, a partir da patrística principalmente, cunhava-se a ideia do céu, da cidade de Deus e a cidade dos homens, a terra. Então, ao longo da história, nós vimos muito um pensamento que tornava hierárquico as diferentes realidades, os diferentes locais. Ora para serem supervalorizados, como a ideia de um céu, ora para serem desvalorizados, como a ideia do Hades, por exemplo, ou a ideia do inferno. Galileu, a partir de muitos estudos, principalmente a partir da observação empírica, ele vai entender que, na verdade, o cosmos clássico, como era entendido, ele, na verdade, se torna um universo. E um universo, na verdade, que tem todas as suas dimensões homogêneas. Então, em outras palavras, meus queridos, ele está dizendo para nós, não existe mais hierarquia entre os espaços. Tudo que acontece, na verdade, no nosso espaço mais próximo de observação, pode perfeitamente também acontecer nos espaços mais distantes. E nesse sentido, se as mesmas leis que são aplicadas aqui na nossa realidade também podem ser aplicadas numa outra realidade, o que se chamava de realidade pós-lunar, né, que estava para além da Lua, ora, eu vou entender na verdade então que existe uma grande lei, né, e que essas leis, elas na verdade me trazem a ideia de que não existe mais uma relação de hierarquia entre o aqui e o lá. E como é que eu vou, na verdade, conseguir entender essas lógicas? A partir da dedução criada pela geometria. Todos os esboços linkados às ideias das figuras geométricas vão ser replicados à própria pesquisa do universo.
as grandes figuras geométricas vão ser levadas nesses estudos para entender que existe uma certa ordem, né? E que essa ordem me permite quantificar toda a realidade. É essa própria lógica da matemática, da geometria. O espaço, ele é construído por números, e esses números, eles podem ser entendidos por mim, ser humano. Galileu dizia, né, para tornar quantificável aquilo que não é e entender, por outro lado, aquilo que é quantificável. Galileu dizia que a natureza, o universo, ele é escrito em linguagem matemática. E eu, como ser humano, já que eu conheço as técnicas, as leis da matemática, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender a lógica que rege o universo. Galileu vai ser consagrado na história pelo desenvolvimento dos grandes instrumentos de observações empíricas, a exemplo da própria luneta, por exemplo, outras invenções de Galileu será o próprio plano inclinado, em que ele vai fazer grandes observações de movimentos com algumas bolinhas, com pedras, e vários estudos também utilizando espelhos, utilizando lentes de aumento, e por isso que a filosofia de Galileu é aquela que valoriza a experiência, é aquela que coloca como confiável o conhecimento que os meus sentidos podem apreender, e além disso, aquilo que eu posso também quantificar a partir de um conhecimento matemático abstrato. A partir de muitas observações, Galileu vai traçar uma lei fundamental que depois é utilizada por Newton, que é a lei da inércia. Essa lei vai nos dizer que os corpos, na verdade, eles tendem a permanecer estáticos, parados, caso nenhuma força esteja agindo externamente a eles. No entanto, caso uma força passe a agir sobre eles, eles vão adquirir um certo movimento, né? E se eles já se encontram em movimento e nenhuma força age externamente a eles, a tendência é que permaneçam nesse movimento. Essas ideias da inércia vão ser replicadas para o próprio estudo do movimento do planeta Terra, né? A própria lógica da órbita terrestre teria alguma ideia a ver. Bom, por que na verdade então ela está girando e leva sempre 24 horas para dar esse movimento em torno de si mesmo? Porque é uma lógica da inércia, segundo o próprio Galileu. E Newton, ele vai fechar esse rol dos grandes pensadores do século XVII, porque não só criando todo um sistema de leis que até hoje são muito importantes e fundamentais para a área da física, Newton ele vai trazer a teoria de que todos aqueles estudos cunhados pelos seus antecessores, Copérnico, Kepler e Galileu, na verdade, não se restringiam a observações pontuais ou acontecimentos simples, dados. Todas aquelas leis, elas podem, na verdade, ser replicadas por estudo do universo. Então, elas não se restringem a acontecimentos pontuais, mas eu passo a entender que tanto a inércia quanto a própria ideia da gravitação, como já pincelada por Kepler alguns anos anteriores, eu passo a entender que elas regem todo o universo e não se restringem a um simples corpo que eu estou aqui observando. Essa lógica de que todo o universo ele obedece leis racionais, leis da natureza, vai, na verdade, revolucionar o momento histórico, porque eu passo a entender que essas leis existem e que eu posso conhecê-las. Então, era esse o grande propósito da ciência, descobrir e entender essas leis que regem o universo. E a própria ideia da gravitação, ela vai ser talvez uma das principais leis desse momento, né, que vai fundamentar e, na verdade, ser o grande alicerce de toda a física enquanto ciência, mas que nós vamos falar em algumas aulas posteriores. A lógica newtoniana vai ser muito questionada a partir do século XX, quando nós já entramos em perspectivas mais pós-modernas em relação a esse pensamento científico. Agora, mas, Alan,
Como se caracterizava, portanto, essa nova física, né? Se eu estou dizendo física, eu estou dizendo esse novo comportamento perante os estudos do universo e da natureza. Veja só, meu querido, nesse momento, a nova física ela valorizava muito mais a experiência e a observação empírica. Então, eu, na verdade, estou desligando-me da lógica aristotélica, que na antiguidade se baseava num conhecimento mais especulativo, mais contemplativo, né? Em outras palavras, era eu entender a partir da minha capacidade racional reflexões acerca das transformações e dos movimentos. A partir de agora, o conhecimento teórico ele não é tão valorizado. O que mais reivindica, o que é mais reivindicado por esses pensadores é o conhecimento empírico, a partir das minhas experiências. Então, a ciência moderna, ela tem essa característica de nascer a partir do conhecimento sensitivo, da experiência e da observação empírica. E nesse sentido, ele é muito vinculado à ideia da própria quantificação. Nesse momento, se distinguem duas grandes qualidades, as chamadas primárias, que é aquelas que podem ser quantificadas, e, portanto, essas sim seriam, na verdade, o conhecimento verdadeiro, e as qualidades secundárias, aquelas que são qualitativas, que, na verdade, descrevem características como, por exemplo, cor, textura, cheiro, né? Para os cientistas ou físicos dessa época, as qualidades secundárias elas são muito subjetivas. Nesse sentido, é que se valoriza muito as qualidades primárias, aquelas que podem ser quantificadas, matematizadas, porque elas, na verdade, trazem um conhecimento mais objetivo, racional, portanto, e mais confiante. Nesse contexto, toda a geometria euclidiana, ou seja, já da antiguidade tardia, ele vai ser replicado ao estudo do universo. Então eu passo a entender que as grandes leis da geometria plana, a exemplo dos estudos de retas, de pontos, de ângulos, eles podem ser aplicados também ao meu estudo do universo. Então, nesse sentido, a própria física passa a nascer como um conhecimento quantificável. A revolução científica desse momento histórico, ela é uma superação, como nós já dissemos, da lógica aristotélica. Então, embora Aristóteles tenha sido importante para o despertar do conhecimento a partir daquilo que eu posso observar, e a partir dele construir teorias e construir uma metafísica, Aristóteles ele vai ser, a partir do século XVII, mais questionado, porque eu, na verdade, não posso me ater pura e simplesmente em teorias, no conhecimento contemplativo. É importante que eu refaça todas as experiências e as observações a partir de instrumentos que agora vão passar a existir no contexto histórico e junto com uma lógica matemática, que isso não entrava muito na filosofia de Aristóteles, eu consegui, portanto, provar. A ideia da ciência moderna, que nasce, meus queridos, nesse momento, era a proposta de conseguir provas acerca para diferentes questões que moviam o ser humano europeu da época. A ideia de ciência é buscar, portanto, provas. E, nesse sentido, provar teoricamente não fazia mais importância. Era necessário provar-se a partir de testes, a partir de observações e a partir principalmente do uso da geometria ou da matemática. A nova revolução científica, ela se classifica nesse sentido porque, obviamente, ela também desafia, né, as explicações religiosas para a época. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, tudo aquilo que a igreja pôs, tudo aquilo que a tradição me ensinou e colocou, na verdade, é passível de ser colocado em xeque. Por isso, falar nessa nova ciência é já ter a consciência de que eu estou desafiando a igreja. E por isso falar na modernidade é falar num momento, numa visão de mundo que em muitos aspectos critica o pensamento religioso e passa cada vez mais a se fundamentar, a acreditar no potencial e nas verdades que a ciência postula que cá entre nós hoje, através de uma visão pós-moderna, se reconhece que a própria ciência acabou se tornando uma religião e um dogma.
Eu vou, a partir de então, descentralizar o cosmos, entender que todo o universo ele pode ser aprendido, estudado e explicado a partir das leis que eu consigo entender que o regem, a partir das minhas observações, e eu posso intervir nessa realidade. A natureza está aí para, na verdade, receber a minha intervenção enquanto ser humano. E por isso, enquanto observador, passo a entender que todas essas lógicas mecânicas, que todas essas leis que regem o quadro da natureza e do universo, eles podem e merecem ser conhecidos por mim, por um ser humano europeu que aos poucos passa a querer se colocar no seu devido lugar no universo, principalmente como a criatura mais importante que existe. Pessoal, é aqui que nasce, portanto, o conhecimento científico, essa nova visão de mundo que vai ser um dos grandes alicerces do que nós chamamos de modernidade e que nas próximas aulas nós continuaremos a estudá-la em outros ângulos, a partir de outros pontos de vista, para que em determinados encontros posteriores nós entendamos todas as críticas que vão ser feitas a partir da transição do século XIX para o século XX, a construção da modernidade por parte de pensadores como o próprio Nietzsche, como os próprios teóricos da escola de Frankfurt, por exemplo, que problematizam toda a herança que vai ser trazida pela revolução científica do Renascimento e do século XVII. Espero que as nossas aulas, as nossas reflexões cada vez mais contribuam para os estudos de cada um de vocês. Nunca se esqueçam que eu boto muita fé em cada um de vocês e acredito no potencial de cada vez mais irem além, de cada vez mais chegarem ao grande sonho que mantém e que os trazem, portanto, nessa luta que estamos juntos. Nunca duvidem disso. Portanto, meus queridos, nunca se esqueçam, estejamos sempre juntos, que a partir da contribuição ou não das nossas reflexões, que você deixe aqui no nosso canal a sua curtida, os seus comentários, as suas dúvidas, que vai ser para mim muito valorizado e muito importante poder contribuir da melhor forma para os seus estudos. Nunca se esqueçam, nós temos sim que ir ao infinito e além do vestibular. Eu confio muito em vocês. Um forte abraço, meus queridos, e até a próxima.